anjos a cantar glórias ao nascido Rei, paz na terra aos homens ele veio reconciliar. Ó nações, louvores dai, com os anjos se cantai. Já nasceu pra o nosso bem na cidade de Belém. Ouçam anjos a cantar glórias ao nascido Rei. Vinde, ó anjos, adorar a Jesus, o Rei nasceu. Tudo foi pra nos salvar, de uma virgem concebeu. Deus em carne se tornou, grandes planos revelou. Nosso Emanuel chegou, entre os homens habitou. Ouçam anjos a cantar glórias ao nascido Rei. Eis o príncipe da paz, ele é santo, ele é Senhor. Cristo é vida, Cristo é luz e nos cura da aflição. Sua glória sim deixou, salvação nos outorgou, para a vida nos ergueu e a muitos renasceu. Ouçam anjos a cantar glórias ao nascido Sua glória sim deixou, salvação nos outorgou, para a vida nos ergueu e a muitos renasceu. Ouçam anjos a cantar glórias ao nascido Maria, tu sabias que o teu bebê andaria sobre as águas? Será que tu sabias
que o teu filho a tempestade acalmaria. Tu sabias que o teu bebê era um redimir e a criança em teus braços era o grande eu sou. Maria, tu sabias que o teu bebê faria os cegos verem. Será que tu sabias que o teu filho a tempestade acalmaria? Tu sabias que o teu bebê era a verdadeira luz e que ao beijar o seu bebezinho beijavas o próprio Deus. Maria, tu sabias? Os cegos verão, os surdos ouvirão e os mortos viverão. Até os mudos cantarão louvores ao Senhor da criação. Será que tu sabias que o teu bebê governará as nações? Tu sabias que o teu filho é o Cordeiro Santo de Deus e que a criança teus braços é o grande eu sou. Tu sabias? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por todas nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Vamos dizer assim: a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Mais uma vez, vamos cantar assim: e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Nós estamos aqui para te dizer que tu és digno, Jesus. Tu és digno sobre todos. Por isso nós te adoramos, Jesus. Santos e os anjos prostram-se a ti, os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam: tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti
nossa adoração. Vamos! Dia e noite, só a ti. Dia e noite, só a ti, Jesus. Só a ti. Dia e noite, só a ti. Dia e noite, só a ti. Tu és digno, tu és digno. Só tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti. Tu és a glória, Jesus. Por isso nós te exaltamos. Vamos invejar. Te vamos cantar assim. Pra te adorar, Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Mais uma vez, pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é na casa de Deus, ministrando louvor. Dê uma salva de palmas para Jesus e ele merece, aleluia. Queremos te agradecer, Deus, por todo o seu sacrifício ali naquela cruz. Te agradecer por ter nos amado primeiro. Aleluia.
Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhe falar que a lei de Moisés condenava os erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra que nunca pegou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua maravilhosa graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Obrigado, Jesus, por levar os nossos pecados. Nós te agradecemos. Aleluia. Eu só tinha os meus pecados para lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Uma frase tira a pedra que nunca pegou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua
Faz tempestade é você. Chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Quem é esse? E era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados E é interessante que o nascimento de Jesus foi tão grandioso que mobilizou pastores, mobilizou, por exemplo, os magos, mobilizou anjos e também mobilizou, por exemplo, até mesmo uma estrela. O nascimento de Jesus foi não só um evento bonito, mas um evento, sobretudo, espiritual. Foi a encarnação do Deus vivo em matéria corpórea. O texto de João capítulo 1, versículo 14 diz que e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o Deus criador dos céus e da terra se materializou em massa corpórea para viver, nasceu como um menino pequeno e viveu nesse mundo há 2000 anos atrás. Agora, existe um certo paradoxo entre muitos cristãos evangélicos. Qual é o paradoxo? Pode-se comemorar Natal ou não? Alguém já viu essa historinha por aí? Ninguém ouviu ainda? Só eu que ouço isso por aí? E a resposta é o seguinte: a Bíblia não diz em lugar nenhum que é para se comemorar, mas também não diz em lugar nenhum que não se deve comemorar. O fato é que a gente vai estar vendo aqui hoje que, como eu falei, tantos pastores, magos, a estrela, os céus, os anjos se movimentaram, celebraram o Natal de Cristo. Então, mesmo não tendo um imperativo, façam isso. Ficou claro que no nascimento de Jesus isso aconteceu de uma maneira muito natural e muito bíblica. Agora, a pergunta é o seguinte: se eu comemoro o meu aniversário, por que não devo comemorar o aniversário de Jesus? Claro que, teologicamente, não se sabe o dia que Jesus nasceu. Não se sabe se foi no mês de março, abril, alguns conjecturam setembro, outubro. Não se sabe, não existem registros históricos disso. Tudo bem. Então, o tempo certo, isso é menos importante. O mais importante é que, se eu comemoro o meu aniversário, já que o mundo escolheu o dia 25 de dezembro, nós também podemos comemorar o nascimento de Jesus. Amém ou não, gente? Eu quero ler com você hoje algumas passagens bíblicas. A primeira vai estar no telão. Vamos estar lendo agora Lucas capítulo 2, versículo 8, e depois a gente vai ler dos versículos 15 ao 20. O texto lucano diz o seguinte: havia naquela mesma região pastores, olha só aqui a presença dos pastores de ovelha, e que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Vamos para o versículo 15 agora, Lucas 2,15. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, acharam Maria e José e a criança deitada numa manjedoura, e vendo, divulgaram o que lhes tinha dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram dessas coisas referidas pelos pastores. 19. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhe fora anunciado.
primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos hoje é que os pastores celebraram o nascimento de Jesus. Os pastores representam aqui a massa pobre da sociedade. E esses pastores, lá naquele primeiro século, eram pessoas que trabalhavam como trabalhadores rurais. Eles eram, muitas vezes, não tinham terra, trabalhavam para outras pessoas. Geralmente às vezes faziam parte de famílias de pastores como profissão. Que é o exemplo, quando José estava governando o Egito, e os seus irmãos vinham de Canaã e falou o seguinte para os seus irmãos: olha, peçam do faraó terras para que vocês possam pastorear os rebanhos de vocês. A profissão deles era o quê? O pastoreio de ovelhas. Então esses pastores, eles eram pessoas que, alguns eram contratados, outros, por exemplo, viviam geralmente em locais muito ermos, longínquos, isolados. Que é um exemplo, o rei Davi, quando você lembra que Samuel foi na casa de Jessé, seu pai, foi orar pelo novo rei de Israel, todos foram apresentados. Ele perguntou o seguinte: está faltando alguém? Se Deus falou comigo mesmo. Aí ele pergunta: Jessé, existe mais algum filho seu? Ele fala: olha, tem Davi. Davi estava lá num local isolado, lá sozinho, isolado. Então os pastores, eles trabalhavam em trabalhos pesados, passavam a noite vigiando, né? Você lembra que o Davi, ele matou um urso e um leão para poder defender as ovelhas. Então era um trabalho de alta periculosidade. Estas eram as atribuições basilares de um pastor lá no tempo de Israel. Mas olha só, a pergunta é: o que faziam esses pastores? Então, eles conduziam ovelhas, eles garantiam água para o rebanho, protegiam contra ladrões, protegiam contra, por exemplo, lobos, chacais, leões, etc. Eles curavam os animais. Você lembra quando a gente estuda Salmo 23, que fala o seguinte: olha, o óleo, né, curando. Então, esse era um trabalho basilar de um pastor de ovelhas. Então esse pastor, ele ajudava muitas vezes no parto dos novos cordeirinhos. Então ele fazia 1001 coisas. Esse era o trabalho dos pastores que viram Jesus, que foram até Jesus no processo do seu nascimento. Agora, como esses pastores eram vistos socialmente? Por exemplo, é muito claro que eles eram vistos como impuros, ritualmente falando. Eles eram vistos também como alguém que não observava as leis cerimoniais do Velho Testamento, como, por exemplo, lavar as mãos, como, por exemplo, a limpeza corporal, como, por exemplo, guardar o sábado. Então eles tinham uma vida de trabalho puxada, era um trabalho muito escaldante. E geralmente esses pastores, eles não eram aceitos como testemunhas em tribunais rabínicos. Observe, trabalhavam muito e muitas vezes eram rejeitados, estavam à margem da sociedade. Foram para essas pessoas que Jesus apareceu. Diga assim: glória a Jesus. Agora, por que os pastores receberam o anúncio do nascimento de Jesus? Existem alguns entendimentos teológicos para isso. Por exemplo, esse anúncio não foi feito para sacerdotes no templo. Os religiosos de alto escalão, aqueles que tinham suas roupas arrumadas, que seguiam todos os rituais rabínicos e judaicos, não foram para eles que Deus apareceu, que o anjo apareceu. Olha só, e não apareceu também para reis nem escribas, mas foram para pastores anônimos que viviam à margem da sociedade. Gente, olha que coisa fantástica. O que isso nos mostra? Que o evangelho é para os humildes. O que isso nos ensina? Que Deus escolheu os desprezados. Eu já fui desprezado, você também já foi desprezado no mundo? Amém? E vivia à margem, estávamos envoltos no lamaçal do pecado. Deus fala o seguinte: é você mesmo que eu quero e vou trazer para me revelar a tua graça. Isso mostra que o reino de Deus começa de baixo para cima. Diga assim: obrigado, Jesus, porque o Senhor se revelou a mim. Segundo ponto, os anjos celebraram o nascimento de Jesus. Vejamos Lucas capítulo 2, versículo 9 a 12 agora, e depois versículos 13 e 14. Diz o seguinte: e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam,
e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, aleluia, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem quer bem. O que é que os anjos simbolizam aqui para a gente? Os seres celestiais. Então vejamos aqui, começou pelos pastores, a margem da sociedade, falando de maneira muito clara, societalmente falando. Agora os anjos celebram, anunciam o nascimento do nosso Senhor. Biblicamente, a milícia celestial é composta por anjos, seres espirituais criados por Deus. É como se fosse um exército celestial, é uma tropa organizada que veio com aquele anjo principal para poder dar notícia àqueles pastores que estavam lá no campo, trabalhando e cuidando das ovelhas. Então, queridos, o nascimento de Jesus não é um anúncio discreto, não. O nascimento de Jesus é, sobretudo, um anúncio público, que tem a ver com os anjos anunciando, como mensageiros do Evangelho. Agora, o conteúdo dessa proclamação é muito lindo, nós vimos aqui agora. Qual era o conteúdo? Glória a Deus nas maiores alturas. Vamos falar juntos, diga assim comigo: glória a Deus nas maiores alturas. Isso é que aquela milícia, aquela multidão, aquela tropa organizada falava: glória a Deus nas maiores alturas, glória a Deus nas maiores alturas. Nós vemos aqui de maneira muito clara, exaltação ao Rei Jesus. O nascimento de Jesus trouxe o que? Exaltação ao Pai. Mas também a gente percebe o seguinte, versículo 14: paz na terra entre os homens de bem. O nascimento de Jesus trouxe exaltação a Deus, mas no segundo plano ele trouxe o que? Reconciliação. Diga assim comigo: paz. Diga assim: paz. O que é paz? Nós éramos inimigos de Deus, e agora essa morte, o nascimento de Jesus, melhor dizendo, trouxe paz, me aproximou, me reconciliou, me reconectou com o nosso Deus. Que coisa extraordinária. Ponto 3, os magos celebraram o nascimento de Jesus. Agora, quem eram os magos? Isso aqui é muito legal, porque os magos simbolizam a ciência, os magos simbolizam a sabedoria, a inteligência humana. Observe comigo, recapitulando. O primeiro ponto: os pastores, a classe pobre, glorificou, exaltou o nascimento de Cristo. Depois, os seres celestiais, os anjos, glorificaram, glória a Deus nas maiores alturas. E agora a ciência, a inteligência, a sapiência humana, agora está o que? Glorificando o nascimento de Jesus. Vejamos Mateus capítulo 2, versículo 1, o texto diz: tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Quem eram os magos sábios do Oriente? Possivelmente oriundos da Pérsia ou da Babilônia, ou quem sabe dos dois locais. Eles eram astrônomos, astrólogos, eram estudiosos, conselheiros do rei, eram gentios. O que eu aprendo com isso? Que Cristo veio para salvar todos. Diga assim comigo: Cristo veio para salvar todos. Observe as classes societais, observe as culturas, a babilônica, a Pérsia, agora exaltando, glorificando e venerando o nascimento de Jesus. Como os magos celebraram esse nascimento? Primeiro,
buscando. Olha que coisa forte, a Bíblia diz que eles foram até Jesus, eles receberam uma mensagem e foram procurando. Eu quero parabenizar você que está aqui nessa noite. Você está aqui nessa noite porque você quer Jesus, amém? Diga assim, eu quero Jesus. Diga assim, hoje e sempre. Os magos queriam ver Jesus, eles queriam se aproximar, conhecer o Salvador do mundo. Isso é maravilhoso. Esses magos celebraram como? Se alegrando. Mateus capítulo 2, versículo 10, não vai estar aí, você pode acompanhar comigo. Alegraram-se com um grande e intenso júbilo. Gente, não era uma alegria assim não, ó. Era, nasceu ele, o Salvador. A gente espera tanto tempo, nasceu ele, aquilo que foi profetizado anos atrás. Era uma alegria, era um júbilo. Quem pode jubilar nessa noite aqui, amém? Aplauda bem forte aquele que era, que é e que há de vir, aleluia. Eles se alegraram, isso é maravilhoso. Mas eles também celebraram como? Adorando. O capítulo 2 de Mateus, versículo 11, vai dizer que prostrando-se, o adoraram. Então foi um mix de sentimento. Era pulo, era alegria, eram aplausos, e depois a emoção chegou e eles se prostraram, e eles falaram: estamos diante do Salvador do mundo, glorificado seja Deus. Olha que sentimento, olha que emoção. Eu quero que você entenda, se fosse nós que estivéssemos lá, como seria isso? Isso é extraordinário. O que eu aprendo com isso? O que os magos nos ensinam? Eles ensinam que nós devemos buscar Jesus com sinceridade. A palavra sinceridade do latim vem, que é sincera. Os artistas gregos, eles, quando iam se apresentar nos teatros, eles passavam cera no seu rosto, para poder os seus amigos não perceberem que eram eles. Sinceridade é: tira a cera. Senhor, o Senhor sabe quem eu sou. Eles adoraram com sinceridade. O que eu aprendo com isso? Eles se alegraram na revelação do nascimento de Jesus. O que eu aprendo com isso? Eles se prostraram e o adoraram. E por último, eles ofereceram ao Rei Jesus o melhor dos seus bens. A gente vai estar vendo, se você for ler os textos depois, o versículo 12 em diante. A pastora Angélica leu agora, a gente nem combinou, como o evangelho é lindo. Eles entregaram, depois que jubilaram, depois que fizeram uma viagem longínqua, depois que se emocionaram adorando, eles falaram: a gente trouxe um presente para ele. A gente trouxe ouro, incenso e mirra. Isso aqui é algo muito, muito forte. Por último, a estrela celebra o nascimento de Jesus. Isso aqui é muito legal, porque no mundo bíblico, todos os sinais que tinham no céu eram como um tipo de ações reveladoras de Deus. Então essa estrela aqui, ela é um sinal teológico de que não somente um fenômeno astronômico, como a gente, então, da astrologia, mas é um sinal divino de que Jesus, o Messias, tinha chegado na terra, que as promessas veterotestamentárias sobre o Messias, promessas messiânicas, estavam se cumprindo naquele tempo ali. Eu costumo dizer que essa estrela é como se fosse um tipo de GPS. Todo mundo que conduz veículo aqui geralmente usa GPS, não é isso? E você coloca o GPS para quê? Para te levar no destino que você quer, com menos trânsito, com aviso sobre semáforos, para poder cortar rotas, etc. Então essa estrela era o GPS daqueles magos. Isso aqui é extraordinário. Vejamos Mateus capítulo 2, versículo 2 no telão, diz o seguinte: e perguntaram: onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Quantos vieram adorar Jesus aqui nessa noite? Isso é extraordinário. A estrela celebra o nascimento de Jesus por três razões. Primeira, ela anuncia o Rei prometido. Então, ela confirma que o nascimento de Jesus não é comum, mas é um cumprimento das promessas messiânicas. Segundo, a estrela adora Jesus porque ela revela Cristo aos gentios. Os magos, os sábios, possivelmente babilônicos e persas, não eram judeus, eram gentios, eram povos que até então o evangelho não era para eles,
mas a estrela anuncia o Salvador para eles. Então, essa estrela, ela é includente, ela traz a salvação. E por último, essa estrela conduz à adoração. Isso aqui é algo muito, muito extraordinário. Mateus capítulo 2, versículo 11, o texto vai dizer: entrando na casa, a pastora Angélica leu há pouco sobre isso, viram um menino com Maria. O texto não vai dizer quanto tempo esses homens andaram, mas possivelmente foram dias andando. Dias. Finalmente chegamos. Eles batem na porta, ou então bate uma palmazinha, porque talvez Jesus estava num local muito simples ainda. E olha só, e eles chegaram, eles se prostraram e adoraram, e abriram seus tesouros, entregando o quê? Uma oferta: ouro, incenso e mirra. Confirmando o que a pastora Angélica falou há pouco tempo, o ouro simboliza o reinado de Cristo, a sua majestade. Eles reconheceram com aquela entrega que Jesus era o rei esperado. O incenso fala que Jesus é digno de toda adoração genuína. A mirra apresenta para o Redentor sofredor que salvaria o mundo. O que é o Redentor? Era alguém que pagava a dívida de outrem para libertar outrem. Ele veio para nascer, morrer e ressurgir, para cumprir uma missão, para libertar e salvar eu e você. Diga assim: obrigado, Jesus, pelo teu amor. Agora, essa estrela também está ligada, meus irmãos, à profecia lá de Números capítulo 24, versículo 17. Não vai estar aí também, mas o texto fala o seguinte: uma estrela procederá de Jacó, e de Israel subirá um cetro. Olha só, uma profecia messiânica. Quando a gente estuda essa história, Mateus está escrevendo para leitores judeus, mas a gente consegue entender claramente o cumprimento dessa promessa, que Jesus é o nosso Salvador. Diga assim comigo: a esperança chegou. Eu quero concluir com os irmãos falando que quando o Natal perde Cristo como ponto central, ele deixa de ser uma celebração espiritual e se torna apenas uma tradição cultural. Cristãos evangélicos, igreja, a minha oração é que nós nunca percamos o real sentido do Natal. Todo mundo gosta de receber presente? Sim ou não? Só eu? Mas do Natal não tem nada a ver com isso. Não é chocolate, não são árvores, não é sobre isso, não é isso. Quando nós cristãos começamos a olhar para o Natal, dia 25, ou então um culto como esse, as crianças, meu Deus, meu presente, nós deixamos de entender que a celebração é espiritual e possamos agora entender uma tradição cultural. Agora, veja comigo que, olha só, hoje, infelizmente, Cristo é substituído pelo consumismo. Chegamos comecinho de dezembro, meu Deus, meu carro tem que ser trocado, minha casa tem que ser pintada, tenho que comprar o material do menino, e tanta coisa, e tenho que dar um presente para o meu filho, e comprar não sei o quê. Meu Deus, isso faz parte da vida, sim ou não, gente? Faz parte? Diga assim: mas não deve ser o centro da minha vida. Eu não posso substituir Cristo pelo consumismo. Outra coisa que eu entendo também sobre o Natal, que a adoração não pode ser substituída pela festa. Os magos se prostraram e adoraram. É bom festejar. Você vai estar com sua família agora, terça-feira ou quarta, né? Quarta-feira vai ser lindo, com certeza. Aquela comida maravilhosa, muitas fotos, felicidade. Muita gente vai viajar amanhã já, isso é lindo. Mas entenda que o Natal não é sobre isso, é sobre o nascimento de Jesus. Eu peço que você, na sua ceia, que você pelo menos reúna os seus entes queridos, seus familiares, e diga assim: vamos fazer uma oração, vamos agradecer por essa festa linda, mas vamos entender que não é sobre isso aqui, é sobre o nascimento de Jesus. Amém ou não, gente? Eu também aprendo com isso que o Salvador, ele não pode ser substituído nunca pelo Papai Noel. Aliás, biblicamente falando, não tem nem Papai Noel.
Papai Noel é um desvirtuamento, é a tradição cultural regendo, antagonizando contra o senhorio de Jesus Cristo. Então, o Natal não ensine as suas crianças, Papai Noel, não. Eu estava essa semana no live do meu querido Alan, também a Lida, lá a querida Lida Winda, um live kids poderosíssimo, e lá foi tão lindo, porque lá era Papai do Céu dando presente para as crianças. Não tem a ver com Papai Noel, isso não existe. Que a gente possa entender que o Natal é sobre Jesus e não sobre consumismo, não sobre festa, não sobre Papai Noel. Amém ou não, gente? Eu quero terminar falando para você que está aqui conosco pela primeira vez, ou você que já tem vindo aqui algumas vezes. Tem um texto que é um dos textos que mais mexe comigo na Bíblia, João capítulo 3, versículo 16. O texto vai dizer que, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu, diga comigo, Deus deu seu Filho, olha só, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O nascimento de Jesus, o nascimento virginal de Cristo, tem a ver com o único objetivo, se resume somente a um. Qual é o objetivo, Odds? Salvar a humanidade da condenação eterna. Jesus nasceu para isso, para salvar a minha vida, para salvar a tua vida, para salvar os nossos parentes de uma condenação eterna. Então eu quero que você entenda que está na hora de você entregar a sua vida para Jesus. Nós estamos diante de uma noite de salvação, e eu quero que você entenda que você precisa dar uma resposta para Jesus, porque Ele já fez a parte dele. O que Ele fez? Ele entregou o seu Filho. E eu sou muito impactado com o que diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, o texto diz: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei, eu cearei com ele e ele comigo. O Espírito Santo está aqui nessa noite, que você possa abrir o seu coração para receber Ele como Senhor e Salvador. Quero fazer uma pergunta: existe alguém de nós que estamos aqui, que você entende, poxa, primeira pessoa, eu estou afastado do Evangelho, eu estou frio, o nascimento de Jesus veio para me dar vida eterna, para me livrar da condenação eterna, e eu estou tão frio, eu estou tão afastado, eu estou tão desnorteado da fé. Nós queremos orar por você nessa noite. Segunda pessoa, talvez você está aqui, você nunca fez uma decisão com Cristo, você nunca levantou sua mão, você nunca recebeu esse Salvador. Nós queremos oportunizar para você também nessa noite oração em nome de Jesus. Existe alguém aqui?